Fala pessoal, tudo bem? Hoje é um dia muito importante. Levaram 48 anos para eu criar um método chamado Hype. E hoje eu venho trazer para vocês compilado tudo, tudo que eu vivi, as desilusões, as frustrações, as vitórias, todo o resultado compilado, mastigado, para você não ter que fazer todo o caminho, para você não ter que errar, para você não ter que investir tudo que eu investi. Então imagina, método IP de Pablo Marçal, Protagon de Wendel Carvalho, método CIS de Paulo Vieira. Se eu começar a falar que o nome dos avatares foi mais de 300 mil reais investidos nos últimos 2 anos, são mais de 10 anos investindo muito conhecimento, muito em autodesenvolvimento. São mais de 20 anos trabalhando com vendas, com gestão de pessoas, e eu estou pegando tudo, compilando, e eu já sei que você não tem muita paciência de ficar vendo vídeos longos, e por causa disso eu sintetizei de uma forma bem fácil, rápida, prática de se aplicar para você já ao término dessas aulas conseguir aplicar e ter um resultado. Você sair do ponto A para o ponto B e ser algo realmente significativo para que você nunca mais viva a escassez e possa buscar abundância, assim como todos nós buscamos. Por que que esse método realmente ele é eficaz? Como aplicá-lo? O que aconteceu? O que você pode fazer? Como você pode utilizar ele na sua vida? Como você se enquadra a esses novos modelos de negócios que vem acontecendo? O mundo mudou, as formas de ganhar dinheiro mudaram. Tudo mudou, as pessoas mudaram. Não tem como a gente continuar fazendo o que a gente fazia. Afinal de contas, o grande filósofo Einstein já falava, é insanidade querer ter resultados diferentes com as mesmas atitudes. A gente precisa urgentemente mudar as atitudes para que a gente possa mudar exatamente os resultados. Vamos lá, vou contar minha história. Rodrigo de Andrade Boergen. Eu sou nascido em São Paulo, capital, filho de Rosa Amélia, filho de Rubens, irmão de Rafael. Eu morei na Vila Mariana até os meus 7 anos de idade e mudei para a Avenida Paulista, o coração da cidade de São Paulo. Eu diria com todo respeito, o coração, o centro do centro do centro do Brasil, onde tudo acontece, né? Isso tem um lado bom e tem um lado ruim. Então, com os meus quase 10 anos eu fiquei morando lá, até os meus 18 anos, foi onde eu adquiri todas as minhas experiências de vida e eu vou passar um pouquinho detalhado para vocês. Mas o que é realmente relevante começa a partir dos 13 anos de idade, onde eu comecei a colocar em prova o método Hype, que ele é baseado, fundamentado em cima de hábitos, de ambiência, de influências e princípios. E vocês vão entender como, a todo momento, essas 4 palavras se fazem presente na minha vida e como elas se fazem presente na sua vida, e você vai ver o quanto essas simples e complexas 4 palavras mudam completamente a sua vida, dependendo do que você fizer com ela. Então, com 13 anos, eu fiz péssimas escolhas e, obviamente, comecei a andar em ambientes totalmente errados, ter influências erradas e, obviamente, hábitos péssimos, graças ao bom Deus. E graças à minha mãe e ao meu pai, os meus princípios sempre foram princípios éticos e morais de muitos valores. Afinal de contas, eu sou filho de 2 funcionários públicos que têm como princípios, como valores éticos. Eu nunca conheci uma família tão maravilhosa. Eu sou grato a Deus por tudo isso, que me formou uma pessoa de muitos princípios e valores. Mas com essas escolhas erradas com os 13 anos de idade, eu vim a repetir o primeiro ano colegial. E quando eu repeti o primeiro ano colegial, a dona Rosa Amélia, minha mãe, que sempre me educou, me preparou para o mundo, porque tem 2 formas, ou você pode mimar o seu filhinho e não preparar ele para o mundo, mas ser o amiguinho do seu filhinho, ou você pode ser bem duro e preparar o seu filho, afinal de contas, depois dos 18 anos, ele não deveria, pelo menos de fato, estar com você. Hoje em dia, os homens moram até os 40 anos, né? Mas vamos falar um pouquinho disso. Então, com 13 anos de idade, eu repeti o primeiro ano colegial, minha mãe entrou no quarto, fechou a porta, sentou e olhou para mim e falou assim: bonito, parabéns, você repetiu de ano. Que legal. Andando com um bando de vagabundo, você não está estudando, não está levando a sério, e eu prometi para mim algumas coisas. Eu prometi que eu ia fazer de tudo para você realmente ser alguém. Você sabe, Rodrigo, que eu saio 5 horas da manhã de casa, pego 2 horas de trânsito, trabalho na prefeitura, EMEI Vilma Varenga, é uma escola na periferia dos lugares mais perigosos de São Paulo,
Tem muita gente de São Paulo capital aqui, vocês sabem como que era o Capão Redondo naquela época, um lugar altamente periculoso, e eu me mato para trabalhar, e eu prometi que ia dar chance de você ser alguém. Ia me dedicar com muito afinco para que você pudesse ter estudos. Só que eu também prometi que no momento que você não levasse a sério, eu ia lavar as minhas mãos e não ia mais pagar escola para você. E esse dia chegou. Então, a partir de hoje, meu querido, vai funcionar assim: eu não pago mais escola para você. Então, se você quiser estudar, você estuda. Se você não quiser estudar, você não estuda. Eu só vou te dizer algumas coisinhas. Primeiro, a vida é bem difícil aí fora. Segundo, o meu compromisso com a sociedade, para com a justiça, é até os seus 18 anos. Ou seja, com 18 anos e 1 minuto, você sai da minha casa. Quando ela foi se retirar, ela falou assim: ah, e tem mais algumas coisinhas também. Minha casa não é hotel. Minha casa, as minhas regras. Até você fazer 18 anos, você vai mijar dentro do pinico. Você vai fazer exatamente o que eu quero, porque é assim que funciona. Boa sorte. Imagina, você com 13 anos, totalmente desregrado, sem estudar, você nem liga pra isso. Entrou por um ouvido, saiu pelo outro. E aí, obviamente, como minha mãe não ia pagar mais escola, eu fui pro colégio público. Aí vocês imaginam, né? Piorou 300% o que já estava ruim. E aí, não contente com a primeira repetição do primeiro ano colegial, repeti mais uma vez o primeiro ano colegial, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. 5 repetências seguidas até os 18 anos. Fiz 18 anos, fui mandado embora de casa. Só que teve um ponto muito marcante na minha vida, que foi um pouco antes dos 18 anos, como eu já sabia, minha mãe nunca me deu dinheiro e fez muito certo. Inclusive depois dos 18 anos, nunca recebi sequer 10 reais. Nunca tive uma ligação. E aí, tá difícil? Imagina um adolescente, 18 anos, sem escolaridade, indo para o mundo sozinho, sem ter ajuda de 10 reais da mãe. Você consegue imaginar, conceber isso? Então foi assim que já começou o resultado das minhas escolhas. Mas um pouco antes dos 18 anos, como eu não tinha escolaridade, eu pegava tudo que era trabalho e apareceu um trabalho perto de casa de peão que ele funcionava assim. Era uma casa de tombamento, onde essa casa de tombamento, um patrimônio histórico do centro de São Paulo. Essa casa foi pintada pelo menos umas 10, 20 vezes, e com isso várias camadas de tinta nas madeiras, nas janelas, nas aberturas que eram feitas de madeira. E essa empresa contratou a gente para fazer a reestruturação dessa casa de tombamento de patrimônio histórico de São Paulo, capital, onde a gente passava um ácido na tinta, esperava 2 minutos, borbulhava, e aí a gente pegava uma espátula e arrancava aquela tinta. A gente teve que fazer isso na casa inteira. E por ser muito periculoso, pagava-se muito bem, né? Não precisava ter escolaridade, porque afinal de contas era um trabalho de peão, de pedreiro, né? De pintor, não sei qual que é o nome que leva para isso, mas obviamente era um trabalho braçal, muito pouco valorizado, mas se pagava mal porque fazia muito mal, afinal de contas a gente ficava inalando. Por mais que a gente tivesse máscara, a gente ficava inalando aquilo. E eu e mais alguns amigos irresponsáveis trabalhar com isso. E aí eu chegava em casa sujo do trabalho, né? E teve um dia que foi muito marcante, porque eu tomava bronca todos os dias, tá? Eu tomava bronca a todo momento. Inclusive, eu evitava estar em casa do horário das 7 da noite até as 11 da noite, que era a hora que meus pais estavam acordados, para que eu não tomasse bronca. Então eu tentava chegar antes e sair depois e vice-versa, para evitar as broncas. Então as broncas eu já não ligava. Você sabe que um adolescente não liga para broncas. Só que esse dia foi um dia marcante, porque quando eu entrei em casa, meu pai sempre ficava à direita trabalhando. Inclusive eu pensava, nossa, meu Deus do céu, meu pai trabalha o dia inteiro, a hora que ele chega em casa ele ainda fica estudando. Esse cara não tem vida. E a hora que eu virei, olhei para o meu pai, entrei, ele olhou para mim. Ele me viu sujo de roupa, afinal de contas ele não podia me dar bronca, porque afinal de contas eu estava voltando de um trabalho, e se eu estou voltando de um trabalho, automaticamente ele não pode me dar bronca. Só que ele me olhou, foi exatamente assim, ele me olhou, botou a mão na cabeça e falou assim: "Eu lutei tanto para você ser alguém, te ver nessa condição, me dói demais." Aquilo entrou no meu coração rasgando como se fosse uma facada, porque a bronca eu já não ligava. Mas quando você vê que você realmente é um problema, você traz a insatisfação, pela primeira vez
aquilo mexeu comigo, né, e afinal de contas eu estava muito próximo a sair de casa, então isso mexeu comigo profundamente. Só que tem pessoas que diante da pressão, essas pessoas tremem. Eu, diante da pressão, é onde eu realmente me destaco. Afinal de contas, eu tive uma educação muito rígida do meu pai, onde meu pai sempre foi, até mesmo, eu não vou tomar cuidado com essa palavra, até mesmo um inimigo meu durante o dia, porque eu tinha muito medo dele. Ele foi uma pessoa que me doutrinou de uma forma assim muito rígida. Primeiro tenente do exército, engenheiro, muito correto. Apanhei bastante, apanhei menos do que eu deveria, tá? Devia ter apanhado um pouco mais, mas apanhei bastante. Naquela época era normal, a gente não ligava igual hoje em dia para isso. E ele formou um homem de caráter, né? E até o fato mesmo de ter me mandado embora mostraram que assim, não, não tem, a vida é assim. É o famoso sem massagem, não tem caô. É sem massagem é desse jeito e poucas ideias, tá? Então, isso me preparou para o mundo e não me deixou uma vítima do, ai, o que o papai e a mamãe fizeram comigo, você não sabe o que eu passei. Eu não terceirizei culpados, eu aprendi a me virar. E aí eu fui para a rua para me virar.